Imagina acordar todos os dias às 4 da manhã, não para ir à academia ou meditar, mas para cavar terra dura, debaixo de um sol que queima a pele antes mesmo das 7. Imagina ter 10 anos de idade e suas mãos estarem tão calejadas que você não sente mais dor ao segurar a enxada. Imagina perder sua mãe e no dia seguinte ter que voltar para a roça porque não existe outra opção. Agora imagine esse mesmo menino, décadas depois, segurando não uma enxada, mas a chave de um império que fornece medicamentos para milhões de pessoas. Um império construído não com herança, não com sorte, não com atalhos, mas com uma única arma: o conhecimento. Esta é a história real de um homem que transformou fome em fome de aprender, que trocou a terra seca do sertão pelos laboratórios da Europa, que faliu, recomeçou na cozinha de casa e construiu a maior indústria farmacêutica de genéricos do continente. Mas o mais impressionante não foi o que ele conquistou, foi o que ele fez depois de conquistar. Prepare-se, porque esta história vai te mostrar que o verdadeiro legado não está no que você acumula, mas no que você devolve. Sertão do Nordeste brasileiro, anos 1970. Miguel Santana tinha apenas 8 anos quando aprendeu a diferença entre sede e desejo. Sede era aquela sensação que ardia na garganta depois de 5 horas no campo. Desejo era aquilo que ele sentia quando via os poucos livros esfarrapados da escola do vilarejo. Filho de trabalhadores rurais, Miguel conheceu a perda cedo demais. Sua mãe, Dona Rosa, morreu de uma doença que poderia ter sido curada com remédios simples. Remédios que custavam o equivalente a uma semana de trabalho da família. Remédios que nunca chegaram a tempo. No velório, enquanto os adultos choravam e rezavam, Miguel, com seus 10 anos, fez uma pergunta que ninguém soube responder. Por que remédio é tão caro? Seu pai, seu João, um homem de poucas palavras e muitas rugas, puxou o filho pelo braço 3 dias depois. Estava amanhecendo. Miguel pegou a enxada como sempre fazia, mas dessa vez o pai segurou sua mão. Larga isso aí, menino. Miguel olhou confuso. Você vai estudar. É o único jeito de você não morrer nessa terra igual sua mãe. É o único jeito de você não ser enterrado vivo como eu. Aquelas palavras cortaram mais fundo que qualquer ferramenta, porque não eram apenas uma ordem, eram um último pedido, um testamento de um homem que sabia que nunca sairia dali, mas que se recusava a ver o filho preso no mesmo destino. Miguel levou aquilo tão a sério que transformou a educação em obsessão. Ele estudava à luz de lamparina, acordava 2 horas mais cedo para ler antes da escola, decorava a tabuada enquanto caminhava 6 quilômetros até a cidade. E quando terminou o ensino fundamental, contra todas as probabilidades, conseguiu uma bolsa para estudar em uma escola técnica na capital. Foi ali que tudo começou. Antes de continuar essa história incrível, se você acredita que conhecimento transforma vidas, que superação não é sorte, mas escolha, e que o verdadeiro sucesso está em devolver para o mundo aquilo que você conquistou, então se inscreva no canal agora. Ative o sininho das notificações, porque toda semana trazemos histórias reais de pessoas que provaram que é possível vencer, não importa de onde você vem. Não perca nenhum vídeo, inscreva-se agora e vamos juntos nessa jornada. Voltando à história. Miguel tinha 17 anos quando pisou pela primeira vez numa farmácia de verdade. Não como cliente, mas como um aprendiz desesperado. A farmácia Esperança ficava no centro de uma cidade média do interior. O dono, seu Augusto, era conhecido por ser rigoroso, silencioso e impossível de impressionar. Quando Miguel apareceu lá com uma mochila gasta e um caderno cheio de anotações sobre química básica, o farmacêutico nem levantou os olhos. Não tenho vaga. Eu não quero vaga, quero aprender. Aprender não paga conta, garoto. Eu sei, por isso não estou pedindo salário. Seu Augusto finalmente olhou para ele. Estudou aquele menino magro, de roupas remendadas, olhos fundos mas intensos. Havia algo ali, uma fome que não era de comida. Você aguenta ficar de pé 12 horas por dia? Aguento. Carregar caixa, limpar prateleira, ouvir gente reclamar? Aguento. E estudar de noite, porque de dia você vai trabalhar? Miguel não respondeu com palavras, apenas acenou com a cabeça, firme. E assim começou a jornada.
Miguel passava os dias organizando medicamentos, limpando o estoque, ouvindo seu Augusto atender os clientes e, de noite, quando todos iam embora, ele ficava. Lia bulas, decorava princípios ativos, anotava interações medicamentosas, estudava cada remédio como se fosse um universo inteiro. 3 meses depois, seu Augusto o chamou. Amanhã você atende um cliente. Miguel sentiu o coração acelerar, não de medo, de emoção. No dia seguinte, uma senhora entrou na farmácia com uma receita ilegível. O médico tinha uma letra que parecia código secreto. Seu Augusto estava ocupado. Olhou para Miguel. Decifre isso aí. Miguel pegou a receita. Concentrou-se, lembrou de tudo que tinha estudado e não só identificou os medicamentos, como explicou para a senhora como tomar, quais os efeitos colaterais e até sugeriu o melhor horário para cada dose. A senhora saiu impressionada. Seu Augusto ficou em silêncio e então, pela primeira vez em meses, sorriu. Você é bom, menino, muito bom. Nos meses seguintes, Miguel se tornou indispensável. Clientes pediam para serem atendidos por ele, médicos ligavam para tirar dúvidas e acabavam conversando com o estudante que sabia mais que muito farmacêutico formado. Aos 19 anos, Miguel prestou vestibular para a farmácia. Passou em primeiro lugar. E foi aí que o primeiro grande loop da sua jornada começou. A decisão impossível. Miguel estava no 3º ano da faculdade quando seu Augusto o chamou para uma conversa séria. Miguel, eu tô ficando velho, quero me aposentar e quero que você fique com a farmácia. Miguel arregalou os olhos. Seu Augusto, eu não tenho dinheiro para comprar. Você não precisa comprar. Você trabalha, vai pagando aos poucos e quando eu morrer, fica com tudo. Era uma oferta que mudaria a vida de Miguel para sempre. Estabilidade, segurança, um negócio pronto. Era tudo que seu pai tinha sonhado para ele. Mas havia um problema. Miguel tinha recebido naquela mesma semana uma carta. Uma bolsa de estudos para fazer pós-graduação em biotecnologia na França. Uma oportunidade que aparecia uma vez na vida. Uma chance de ir além, de entender não apenas como vender remédios, mas como criá-los. Ele tinha que escolher: segurança ou conhecimento, conforto ou risco, o certo ou o impossível. Miguel passou 3 noites sem dormir. Conversou com o pai pelo telefone. Seu João, já doente, respirando com dificuldade, disse apenas: Eu te mandei estudar, menino, não te mandei parar. E Miguel entendeu. Aos 24 anos, ele recusou a farmácia, se formou com honras e embarcou para a França com uma mala de roupas velhas e um coração cheio de medo e esperança. Brasil, início dos anos 1990. Recessão econômica, desemprego, caos. Miguel voltou da França com um diploma de elite e nenhuma proposta de emprego. Ele enviou currículos para dezenas de indústrias farmacêuticas. A resposta era sempre a mesma: você está super qualificado. Ou então, não temos condições de contratar agora. Miguel havia apostado tudo no conhecimento e parecia que tinha perdido. Ele morava num apartamento minúsculo com sua esposa, Lívia, uma enfermeira que tinha conhecido na faculdade. Ela trabalhava em 2 hospitais para sustentar a casa, enquanto Miguel procurava emprego. Foi quando a epidemia de cólera chegou. Dezenas de pessoas morrendo por falta de saneamento básico, e um dos principais combates era através de hipoclorito de sódio para purificar a água. Mas faltava produto, e o que tinha era caro demais para as comunidades pobres. Miguel olhou para Lívia. Eu sei como fazer isso. Fazer o quê? Hipoclorito. Na nossa cozinha. Lívia achou que ele tinha enlouquecido, mas conhecia o marido. Sabia que quando Miguel decidia algo, não havia como detê-lo. E assim, numa cozinha de 15 metros quadrados, usando uma panela de pressão adaptada como destilador, Miguel começou a produzir hipoclorito de sódio. Testou, aprovou a qualidade e começou a distribuir de graça para as comunidades carentes. A notícia se espalhou. Jornais locais publicaram, prefeituras começaram a procurá-lo, e de repente, Miguel tinha pedidos que não conseguia atender sozinho. Ele precisava de uma fábrica, mas não tinha dinheiro. Foi então que Lívia fez algo extraordinário. Ela vendeu o carro, pegou o empréstimo com a família, juntou todas as economias que tinham e disse: ou a gente vai fundo
ou a gente desiste agora." Miguel olhou nos olhos dela, viu a mesma fome que ele tinha, a mesma teimosia, o mesmo sonho louco. Vamos fundo. Em 1993, eles fundaram a Santana Laboratórios, numa cidade do interior de São Paulo. Um galpão alugado, equipamentos comprados no crédito, funcionários que acreditaram mais na missão do que no salário. E nos primeiros 6 meses, quase faliram. Miguel estava no limite, dívidas acumulando, fornecedores cobrando, funcionários atrasados, Lívia grávida do primeiro filho. Ele pensou em desistir, pensou em vender tudo e tentar um emprego comum, pensou que talvez o conhecimento não fosse suficiente. Mas então, em 1999, o governo brasileiro aprovou a Lei dos Genéricos. Medicamentos de qualidade, mais baratos, acessíveis à população. Exatamente o que Miguel tinha aprendido na França, exatamente o que ele tinha voltado para fazer. Ele estava no lugar certo, com o conhecimento certo, na hora certa. Miguel reconfigurou toda a fábrica, investiu pesado em controle de qualidade, trouxe cientistas de fora, aplicou tudo o que tinha aprendido na Europa. E quando os primeiros genéricos da Santana Laboratórios chegaram ao mercado, foram um sucesso imediato. Qualidade superior, preço justo, disponibilidade. Em 5 anos, a Santana Laboratórios se tornou referência nacional. Em 10 anos, era a maior produtora de genéricos da América Latina, produzindo bilhões de doses por ano, fornecendo para o governo, salvando vidas. Miguel tinha vencido, mas a jornada estava apenas começando. Miguel tinha 58 anos quando fez a reunião mais importante da sua vida. Ele chamou os 3 filhos, todos já adultos, formados, trabalhando na empresa. Lívia estava ao lado dele. Advogados e contadores também. "Eu quero dividir minha herança agora." Os filhos olharam surpresos. "Pai, você tá bem?" "Tô ótimo, mas eu não vou esperar morrer para fazer o que eu vim fazer nessa vida." E então Miguel revelou seu plano. Ele havia separado a parte da herança de cada filho, garantido, registrado, blindado. Eles estavam seguros. O resto, a maior parte da sua fortuna, ele ia investir num projeto que parecia loucura. Construir um parque tecnológico de 5 milhões de metros quadrados, dedicado à educação, ciência, inovação e empreendedorismo. Um lugar onde crianças de 4 anos pudessem ter acesso a laboratórios de ciência, onde jovens de comunidades pobres pudessem estudar em universidades de ponta sem pagar nada, onde startups pudessem nascer e crescer com todo o suporte necessário. Um lugar onde conhecimento fosse democrático. "Pai, isso vai custar uma fortuna." "Eu sei, 800 milhões de reais até 2030. "Do seu bolso?" "Do meu bolso." "Mas por quê?" Miguel respirou fundo, olhou pela janela. Lembrou do menino na roça, lembrou da mãe que morreu, lembrou do pai que disse, "vai estudar." Lembrou do seu Augusto, lembrou da panela de pressão na cozinha, lembrou de tudo. Porque educação não transforma só uma vida, transforma gerações. E eu não posso guardar para mim o que a educação me deu. Seria egoísmo, seria traição. E assim nasceu o Bioparque Santana. 5 anos depois, o Bioparque Santana era uma realidade. Dentro daquele complexo gigantesco, havia uma universidade federal completa, com cursos de medicina, farmácia, biotecnologia e engenharia, laboratórios de pesquisa avançada com cientistas brasileiros e estrangeiros, trabalhando em tratamentos para doenças negligenciadas. Um clube de ciências onde crianças de 4 anos faziam experimentos, construíam robôs e aprendiam que ciência não era coisa de gênio, mas de curiosidade. Incubadoras de startups onde jovens empreendedores tinham acesso a mentoria, financiamento e infraestrutura. Transporte gratuito para todos os estudantes das comunidades vizinhas. Biblioteca com 500 mil de volumes. Tudo financiado por Miguel. Sem dinheiro público, sem governo, sem partido. Apenas um homem que acreditava que devolver era mais importante que acumular. E o mais incrível, aquilo estava funcionando. Centenas de jovens que nunca teriam chance de estudar estavam se formando em medicina, engenharia, ciências. Startups criadas ali dentro estavam desenvolvendo tecnologias que salvavam vidas. Crianças que nunca tinham visto um microscópio estavam descobrindo paixão por ciência.
Miguel visitava o bioparque todos os dias, conversava com os alunos, ouvia suas histórias e via em cada um deles um reflexo do menino que ele tinha sido. Um repórter certa vez perguntou: "O senhor não tem medo de quebrar? De perder tudo?" Miguel sorriu. "Eu já perdi tudo, várias vezes, e sempre recomeçou. Mas sabe o que eu nunca perdi? Conhecimento, propósito e a certeza de que cada vida que eu ajudo a transformar é a minha própria vida renascendo." Miguel Santana hoje tem 72 anos. Ainda acorda cedo, ainda trabalha todos os dias. Mas não trabalha para acumular, trabalha para multiplicar. A Santana Laboratórios continua sendo a maior produtora de genéricos da América Latina. Produz 13 bilhões de doses por ano, fornece para governos, hospitais, clínicas populares. Mas o orgulho de Miguel não está nas fábricas, está no bioparque. Está na menina de 8 anos que pela primeira vez olhou pelo microscópio e viu um mundo que não sabia que existia. Está no jovem de periferia que se formou em medicina e hoje salva vidas no SUS. Está na startup que desenvolveu um tratamento mais barato para diabetes, beneficiando milhões. Está em cada vida transformada pelo conhecimento. Porque Miguel aprendeu algo que poucos bilionários entendem. Riqueza de verdade não é o que você guarda, é o que você espalha. Sucesso de verdade não é o que você constrói, é o que você deixa. E legado de verdade não é ter seu nome num prédio, é ter sua essência em cada pessoa que você ajudou a voar. Miguel nunca esqueceu o menino da roça. Nunca esqueceu a mãe que morreu porque remédio era caro demais. Nunca esqueceu o pai que disse: "Vai estudar." E por isso ele não guarda, ele devolve. Porque a educação transformou a vida dele. E agora ele está usando tudo o que conquistou para transformar a vida de milhares de outros. Não com esmola, não com caridade passiva, mas com oportunidade, com estrutura, com conhecimento. Esta é a história de Miguel Santana, um homem que provou que o verdadeiro poder está em aprender e o verdadeiro propósito está em ensinar. Se essa história te tocou, se você acredita que educação transforma, que conhecimento liberta e que o verdadeiro sucesso é medido não pelo que você tem, mas pelo que você dá, então não vá embora ainda. Se inscreva no canal agora, porque toda semana trazemos histórias reais de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. Pessoas que provaram que não importa de onde você vem, importa para onde você decide ir. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e me conta nos comentários qual foi a parte da história do Miguel que mais te marcou. E lembre-se, você pode estar a uma decisão de distância de mudar completamente a sua vida. Miguel largou a enxada e foi estudar. Recusou a segurança e foi para a França. Faliu e recomeçou na cozinha. E hoje transforma milhares de vidas. Qual é a sua enxada? O que você precisa largar para voar? Nos vemos no próximo vídeo. E não esquece, conhecimento transforma. Mas só se você tiver coragem de buscar. Um forte abraço e até a próxima!